E aí, gente, o vídeo de hoje vai ser sobre uma coisa essencial para todo mundo que tem um setupzinho aí, tá? Pra mim, a primeira coisa que você tem que comprar depois de ter montado o seu PC. Essa cadeira é uma Super Frame Shadow, tá? Já tem 1 ano e meio que eu tenho ela. E eu vou falar aqui desde como é que foi a minha experiência de compra, tá? Com essa cadeira aqui lá no site da Terabyte, até mesmo a durabilidade dela aí, como é que ela resistiu depois desse tempo todo de uso. Bom, comprei, como eu disse, lá no site da Terabyte. Na época, eu paguei R$657 nela. Agora, como vocês estão vendo aqui, tá custando aí na faixa dos R$700. Não aumentou tanto de preço, para quem tem 1 ano e meio, eu esperava ter uma variação muito maior do que isso. Bom, cara, em relação à entrega, tá? Eu não tenho nada que reclamar, a entrega foi excelente, tá? Comprei essa cadeira num dia, no outro dia ela já estava sendo enviada para mim. Menos de uma semana depois ela já chegou na minha casa. E se eu tiver que reclamar sobre alguma coisa aqui com relação à entrega, cara, a única coisa aqui que eu vi de problema foi essa questão dessa peça aqui, que acabou chegando para mim trincada, tá vendo? Como vocês podem ver, né, a cadeira é super acessível aí, então por isso que eu acredito que esse vídeo aqui vai ser importante, porque é uma cadeira aí de entrada, tá, nesse segmento das cadeiras gamer aí. Como ela chegou danificada para mim, tá, eu abri um ticket na Terabyte. Assim que eu abri o ticket, eles se prontificaram na hora de fazer a troca, tá? Só pediram para mim encaminhar algumas fotos, e como eu tinha comentado que gravei a abertura da cadeira, eles pediram para me disponibilizar o vídeo no YouTube e foi isso que eu fiz, tá? Eu encaminhei todo o link certinho. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, mas por que você continua com essa peça quebrada então? Bom, cara, apesar da resolução do problema ter sido bem rápida e eles não terem se negado a resolver aí, eles queriam trocar o produto inteiro, entendeu? Eu achei um pouco inviável esperar todo um tempo aí até a cadeira chegar de novo para poder trocar só uma pecinha de plástico aqui, que sinceramente não me faz falta nenhuma. Agora falando um pouco aí a respeito do unboxing, tá? Como já tem 1 ano e meio aí que eu fiz a compra dessa cadeira, cara, vou pedir para vocês não repararem, tá, na qualidade da imagem que eu vou mostrar aí para vocês. Vou mostrar uns trechinhos do unboxing, tá, de como é que foi, chegou ela numa caixa. Inclusive essa cadeira aí foi um presente, tá, presente da minha mãe. E no caso, ela veio junto com a cadeira do meu irmão, tá certo? Então eu vou colocar aí também para vocês darem uma olhada nas peças aí. Eu coloquei as peças sobre a cama e tirei uma foto, tá? Vocês vão ver a quantidade de peças. Eu achei a montagem dela super fácil. Inclusive, cara, uma coisa que eu gostei bastante quando eu fui fazer a montagem dessa cadeira foi o fato de que ela vem com 2 parafusos extras, certo? E aí, se, por exemplo, sumir algum, você não precisa ficar muito preocupado. Além disso, ela vem também aí com uma chave Allen, tá? Para poder fazer a montagem toda dela aí, então você não precisa preocupar com ferramenta, apesar de que eu tenho bastante aqui. E, cara, uma das primeiras impressões que eu tive, tá? Quando eu abri a caixa dessa cadeira, eu fui olhar os materiais de revestimento dela. E aqui a gente tem basicamente 2 texturas, tá? Que é esse couro imitando aqui, parecendo uma fibra de carbono, e o couro na textura tradicional. Coisa, cara, que eu posso falar aqui que eu não gostei em relação ao material, tá? Foi a questão da escolha do material dos pés, tá? Vou mostrar aqui. E bom, cara, os pés são de plástico, tá? Apesar de ser um plástico aí bem reforçado, tá? Não tem nada para reclamar aqui com relação à durabilidade, não. Nunca senti nenhum tipo de fragilidade nessa cadeira por causa desse pé. E também os rodízios, tá? A meu ver, aí podia ter uma qualidadezinha melhor. Também são feitos de plástico e a gente sabe aí que nesse segmento de cadeira gamer, normalmente a gente vê alguns pezinhos melhores aí, principalmente com rolamento, tá? Que facilita um pouco mais essa movimentação aí. E é claro, como eu distraí um segundo aqui, tá? Ali era para ter 2 chinelos e obviamente um mini filho da puta carregou ele já pra lá. E com relação aí à forma geral dessa cadeira, cara, a única coisa aqui que eu não gostei esteticamente aqui da forma dela foi essa questão aqui, ó. Como vocês podem ver ali, quando a gente sobe a almofada lombar, parece uma fresta que na minha opinião é até bem grande, tá? Entre o assento e o encosto. E não tem nada montado errado aqui não, tá? Essa montagem tá perfeita. Pode ser que a sua também venha com isso ou não, tá? Eu acho que isso é uma questão de adequação aqui do suporte com o encosto. Pode ser que eles corrigiram isso hoje. Em relação à altura dela, cara, eu acho que vai adequar todo mundo aí, tá? Eu só não consigo te garantir, tá? Que ela vai adequar pra você aí se você tiver 2 metros de altura. Mas pra mim, eu tenho 1,70 m, tá? E aí ela sobra ajuste, tá? Sobra altura aí para eu poder usar. Eu nem uso ela na regulagem máxima. Ela também vai ter a opção da gente reclinar através daquela alavanca ali. Ela reclina aí, fica totalmente reta, né? Como vocês podem ver. E também tem a função balanço, tá? E mesmo na função balanço, ela não cai, tá? Para trás. Então, se você tem esse medo dela tombar para trás, você vai ter que fazer bastante esforço, tá? Nunca me aconteceu nada aqui, não. Apesar de eu usar bem pouco, tá? Essa função dela deitada aqui. Acho que desde que eu comprei, ele deve ter usado isso o quê? 1 ou 2 vezes no máximo. Além disso, é bom falar que ela não tem apoio para pé, tá? E ela suporta aí até 120 kg, tá? Um defeito que eu vejo
nessa cadeira, cara, se eu tivesse que consertar alguma coisa aqui, seria o fato dela ser de couro, tá? Que na verdade não é necessariamente um defeito. Por quê? O couro tem lá suas vantagens, né? Para limpeza é bem fácil e tudo mais. O único problema do couro é que aqui a região que eu moro, cara, é muito quente, entendeu? E no dia quente esquenta muito, tá? Igualzinho um banco de carro. Para resolver essa questão do calor, cara, a gente tem cadeiras aí em tela mesh. Uma cadeira de tela mesh aí que tem uma tela de qualidade vai ser bem cara, tá? Então ainda para mim a solução mais inteligente para esse problema aqui, cara, dessa cadeira, seria ou escolher uma cadeira de tecido, tá? Mas aí eu escolheria uma cadeira de tecido escuro, ou então mandar fazer uma capa para cadeira, que é o que eu vou fazer com essa aqui, tá? Eu vou mandar fazer uma capa sob medida para ela. Agora, cara, chegamos na parte mais importante desse vídeo aqui, tá? Vou falar sobre minha experiência de uso aqui e a durabilidade de todos os materiais usados nessa construção aqui. Bom, o couro que é usado aqui nessa cadeira, ele é um couro de bastante qualidade, tá? Como vocês podem ver, muito pouco desgaste aí durante esse tempo de uso. Para limpeza também é bem facilitada. A única questão aqui da limpeza são esses cantos, tá? Mas acredito aí que em qualquer cadeira gamer aí com esse mesmo design aqui, a gente vai ter esse mesmo problema. E esse couro aqui, ele tá nessa situação que vocês estão vendo aí, e ele nunca foi hidratado, tá? Eu considero o estado dele muito bom aí para já 1 ano e meio de uso, sendo que ele não dei nenhuma manutenção nele ainda. Um problema que eu vejo aqui é em relação aos rodízios, tá? Como eu tinha comentado antes, geralmente a gente vê em cadeiras gamer rodízios com maior qualidade. Aqui a gente não tem isso, tá? A gente tem um rodízio que não é rolamentado, e por não ser rolamentado, ele precisa de uma lubrificação, porque agora, depois de tanto tempo de uso, ele já está meio ressecado e aí não está deslizando com a mesma facilidade que deslizava antes, tá? Então, apesar de eu não ter feito isso, tá? Eu recomendo que você pegue aí a sua cadeira e dê uma lubrificada nesses rodízios aqui para melhorar essa questão da durabilidade aí. Como essa almofada lombar aqui, cara, ela recebe bastante pressão do peso da gente, ela deformou um pouco, como vocês podem ver, tá? O formato dela antes era certinho, bonitinho, igual esse de cima aqui, tá? Mas essa aqui, ao contrário da de cima, recebe muito mais peso. A meu ver, essa deformação é muito pequena, tá? Ela não chega a ser um problema, porque a gente consegue substituir tanto a espuma da de baixo quanto a espuma da de cima. Então, eu tirei a almofada aqui só pra gente dar uma olhada, tá? E aí, só pra vocês verem, tem um zíper aqui. A gente abre e faz a troca da espuma, então por isso que eu acredito que não é um problema essa deformação que teve aqui, tá? Já aproveitando para falar sobre a espuma, cara, vou mostrar algumas coisinhas aqui, tá? Se a gente observar bem aqui, a gente vai conseguir ver uma pequena deformação no assento aqui, certo? Que é do uso prolongado, tá? Eu passo muitas horas sentado nessa cadeira, cerca de 8 a 10 horas por dia aí, e já era esperado que ela tivesse uma deformação, e eu acho a deformação do assento pequena, tá? Para o tempo de uso. A primeira sensação que passa quando a gente senta nela é uma espuma de alta densidade mesmo, preparada para receber uma sobrecarga aí durante um período prolongado de uso aí. Eu vou mostrar só uma questão. A espuma do assento não tem muita coisa para reclamar, tá? Mas aqui eu quero falar um pouco sobre a espuma do encosto. Encosto, não sei se vai dar para ver no vídeo, tá? Bom, aqui a gente tem uma barra de sustentação aqui desse encosto passando mais ou menos aqui, tá? E outra passando mais ou menos aqui na metade do caminho. Acho que aqui tá dando para ver. Bom, eu sinto que essa espuma do encosto aqui poderia ser um pouquinho mais grossa, tá? Para evitar disso aqui ficar marcando, tá? Logicamente isso aqui não aconteceu no início, isso aqui foi acontecer aí, igual eu disse, com mais de 1 ano e meio de uso aí, tá certo? Tem momentos aqui que a gente consegue ver direitinho ali onde está passando a estrutura. Ainda assim, não dá para sentir nas costas, tá? Os braços possuem também ajuste de altura, tá? E de direção também. Eu só acho que esse ajuste de direção ele tinha que ser um pouquinho mais firme, tá? Porque às vezes a gente vai acabar encostando aqui de um jeito e acaba que vira um pouquinho ali, é uma coisa um pouquinho chata. Eu acho que devia ter uma travinha aqui pra gente selecionar a posição que a gente quer ficar. O único ajuste que esse braço não vai ter vai ser o fato dele não deslocar, tá? Pra frente ou pra trás aqui. Eu, sinceramente, não sinto falta. No uso aqui durante o dia, a gente consegue regular direitinho a altura dela para ele caber exatamente embaixo da mesa. Isso aqui traz um conforto bacana pra gente poder apoiar o braço aí. Resumando esse vídeo aqui, cara. Bom, cadeira foda, entendeu? Já tive outras coisas da Superframe, tá? Tudo tem uma excelente qualidade, custo-benefício absurdo. E pra mim, cara, a melhor opção, tá? De cadeira gamer de entrada que existe é Superframe. Eu não iria pra nenhuma outra marca. Vamos dar uma olhada aí nas outras opções de mercado que a gente tem. Vamos dar uma avaliada e eu vou mostrar por que essa cadeira aqui é absurda. Então, cara, eu joguei aqui no Google cadeira gamer, tá? E a primeira cadeira de um preço parecido com a do Superframe aí que apareceu foi essa, tá? Cadeira da Pythonfly, tá? Custando aí na base de R$700 também.
né? Só que tem algumas diferenças aí que a gente vai ver em relação à Superframe. Pô, Diego, mas você reclamou que a cadeira da Superframe é de couro e essa aqui é de tecido, cara. Ela é de tecido, porém ela é clara, tá? Não recomendo cadeira de tecido claro, suja muito. Mesmo que seu setup seja branco, não recomendo que você coloque uma cadeira clara nele. Um problema dessa cadeira em relação à Superframe, cara, é a questão dos braços, tá? Ela não tem braços reguláveis aí na questão de altura nem de direção e o encosto dela só vai reclinar aí 135%. Como eu disse antes, tá? Mesmo aí com 1 ano e meio de uso da minha cadeira, eu usei essa função de reclinar ela 2 vezes no máximo, tá? Não sentiria falta também se eu tivesse essa cadeira. Mas como a gente está comparando, a gente tem que colocar como ponto negativo, tá? Aí eu acho que já deu para entender, tá? Porque que no segmento de cadeira gamer de entrada, eu não vou recomendar nenhum tipo de outra marca. Sempre tem esse tipo de disparidade. A Superframe sempre apresenta mais funções do que as outras na mesma faixa de preço, tá? Então, assim, vou mostrar outras 2 opções aqui de cadeiras da Superframe que tem alguns upgrades e algumas diferenças, tá? Dessa aqui, que é a minha no caso, e também recomendo para compra qualquer uma das 2. E o link de todas elas vai estar embaixo na descrição, tá? Tanto da Superframe Shadow, que é a minha, quanto das outras 2 que eu vou mostrar aqui, que eu considero como boas opções também. Então, cara, tá podendo investir um pouquinho mais, vai de Superframe Shadow, tá? R$70 a mais aí, você pega uma cadeira de tecido, tá? Nesse caso aqui, um tecido escuro, que vai ter menos problema aí com sujeira. Os regulagens e ajustes são as mesmas funções, tá? Todas. E vai ter basicamente uma diferença aqui, que é a questão dos rodízios, tá? Aqui a gente tem rodízios maiores e melhores, tá? Mas se eu tivesse que escolher uma cadeira hoje, tá, cara? Seria a S-Lord da Superframe, tá? Bom, por que eu escolheria essa cadeira? Essa cadeira tem vários requisitos aí para ser uma das melhores cadeiras que a gente encontra nessa faixa de preço, tá? E na minha opinião ela é a melhor. Bom, basicamente a gente tem aqui uma cadeira de tecido, é um tecido escuro já, o que tem menos problema com sujeira, igual eu comentei no anterior. Só que aqui a gente tem 2 coisas excelentes, tá? A gente tem uma cadeira que ela tem uma base de metal, tá? E a gente também tem rodízios muito melhores aqui do que das 2 opções anteriores. Além de que, cara, dá uma olhada no nível de qualidade que esse material apresenta aqui, cara. Pelo menos na foto, isso aqui é sensacional. E como eu gostei muito da Shadow, né, e chegou justamente aquilo que eu comprei, eu não tive nenhum tipo de decepção com o material que a Superframe entregou, eu acredito que essa cadeira aqui deve ser igual, tá? Você não vai ter esse tipo de problema não entre a diferença da foto e o que vai chegar aí pra você. E a outra vantagem dela é em relação à largura, cara. É uma cadeira maior ainda, sabe? E com preço aí extremamente acessível, sabe? Então eu considero essa cadeira uma das melhores opções aí para todo mundo aí que tá na busca de uma boa cadeira gamer. E esse preço eu ainda considero uma cadeira gamer de entrada, tá certo? A única coisa que essa cadeira aqui não vai fazer, cara, é deitar os 180 graus, tá? Bom, isso pra mim, sinceramente, como eu já comentei nesse vídeo aí algumas vezes, cara, não faz a menor falta, tá? E eu acredito que pouquíssimas pessoas vai fazer falta, porque essa função, assim, é uma coisa que é legal pra você falar que sua cadeira tem, mas de prático mesmo, na realidade, você vai usar muito poucas vezes. Então é isso, gente. Basicamente o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido as dúvidas que vocês têm sobre a cadeira. Se não esclareceu, se ficou em alguma coisa aberta, pode deixar um comentário aí que eu vou estar respondendo todo mundo. Se puder me dar essa força, se inscreve no canal, tá? Eu ainda sou um canal pequeno aqui, tem 150 inscritos, mas eu tô tentando entregar o máximo de conteúdo de qualidade para vocês. Tamo junto, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!